Tu vai ter que levar 3 mil nãos pra talvez tu levar um sim. Passaram 30 dias e a gente não fez nenhuma venda. Pessoas não confiam naquela pessoa que não tem capacidade de ser exemplo. Hoje eu tenho níveis aqui. Então o cara começa com o white, na verdade, né? Tem o white, o blue, o gold, o black, o double black e por aí vai. Teu script tá errado, mas ele nunca pegou o telefone para mostrar como é que prospecta, como é que vende. Fala, turma, olha só, nesse papo de hoje aqui, eu trouxe um cara super especial, vocês vão já conhecer. A gente vai falar de um case de 0 a 50 milhões de faturamento em outbound, prospecção ativa, prospecção fria. Como é que a gente tirou um negócio do zero, que tinha 3 pessoas no primeiro mês, hoje com mais de 30 pessoas, chegamos a 50 milhões de faturamento em menos de um ano. Então eu me chamo Augusto Moraes, para você que está chegando aqui agora, que não me conhece, CEO do Grupo VORP, mais de 2.000 empresas aceleradas, mais de 300 milhões de faturamento gerado para os nossos clientes, também sócio e diretor de expansão da SANI, maior empresa do Norte Nordeste, top 3 Brasil, de energia e gestão de energia por assinatura, né? Então, cara, hoje a gente quer abrir a porta do bastidor, a gente quer bater um papo bem mais profundo, bem mais técnico, para que você entenda como é que a gente constrói negócio, quais são as premissas, quais são os desafios e também quais são os erros. Então fica aqui porque pode e vai colaborar muito para o teu negócio, para que você traga aqui os insights que a gente vai trazer para vocês, os desafios que a gente vai trazer para vocês que a gente passou nessa construção de 50 milhões. E para participar desse episódio aqui, trouxemos aqui Arthur Ulisses. Eu digo que esse cara é o cara por trás da operação do Matribank, que é esse case que a gente, cara, entregou aí 50 milhões em menos de um ano, acho que 10 meses, né, Arthur? A gente vai falar desse timeline aí também. Mas são 50 milhões de um produto extremamente difícil de vender, um produto com... Cara, é um produto bem nichado. Imagina você vender produto para advogados ou para senhores e senhoras ali com média de 60 a 70 anos de idade. Então tem um desafio também da tecnologia, tem vários desafios que a gente vai abrir para vocês. Mas eu queria que o Arthur, não quero apresentar ele, eu queria que ele se apresentasse também para a galera entender, cara, quem é Arthur Ulisses, né, e qual que é o objetivo desse papo aqui para a gente começar um papo de fato aqui de bastidor, irmão. Então vamos naquela mesa do almoço, a gente vai abrir o que a gente fala na mesa do almoço para a galera que está assistindo. Cara, os bastidores sempre são a melhor forma de a gente viver a realidade de vendas do Brasil. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Arthur Ulisses, hoje eu atuo na frente comercial do Matribank, que é uma das empresas da VORP Ventures. Para quem não conhece, VORP Ventures é o quê? A gente entra no negócio e diz, olha, me dá o teu produto, eu vou colocar o meu time comercial com o meu investimento para vender. E a partir do faturamento que eu gero, eu recebo algo em troca. Né? Comecei no comercial há 7 anos, estou no meu 7º ano de comercial. Augusto, a cara de novo é só para enganar, de que eu comecei cedo. Eu comecei aqui em Fortaleza há 7 anos como estudante de engenharia civil, entrei numa empresa júnior, comecei a trabalhar, me apaixonei por venda e aí passei por todo aquele processo. SDR, closer, gestor de vendas, virei um farmer, depois entrei no ramo da consultoria com a equipe do Augusto. A gente conseguiu trabalhar ali em mais de 50 empresas, mas um dia eu parei para pensar assim, cara, como seria se eu focasse em uma empresa só para trabalhar em um único negócio, com um único time de vendas para construir cultura. E aí um dia o Augusto me liga e diz assim, Arthur, vamos abrir um banco? Aí eu, em casa, olha assim, rapaz, que história é essa, Augusto? Que a gente vai abrir um banco? Ele, não, tô fechando uma parceria, tem um banco da Faria Lima que tem um produto massa pra caramba, operação 100% outbound, pouca gente conhece, mas tem um mercado que movimenta ano aqui no Brasil. Vamos lá, vamos conhecer e se fizer sentido a gente volta a abrir uma operação aqui no Ceará. E foi assim que nasceu o MAT, foi assim que a gente começou. Uma operação que era eu, o Augusto, mais uma pessoa, onde não tinha glamour nenhum, né, Augusto, de ser CEO, de ser gerente, de ser diretor. Pelo contrário, no nosso primeiro dia era eu ligando, marcando reunião para o Augusto tocar e fazer fechamento. E a gente foi para São Paulo, entendeu como funcionava, voltou, começou a rodar aqui no Nordeste e hoje a gente tem a graça de ter todo esse salão de vendas com mais de 60 vendedores atuando apenas com prospecção outbound, ligação e sim, funciona ligar no ano de 2026, para quem não sabe, né? Para a galera aí do WhatsApp, para a galera do disparo, funciona sim fazer ligação e gerando mais de 50 milhões em menos de um ano. Então é isso que a gente vem construindo junto e hoje a gente está aqui para abrir a caixa preta, né, Augusto? Boa. E entrar nos bastidores de como esse negócio funciona. E cara, pra gente abrir esse papo, a gente tem o Grupo VORP, que a galera deve conhecer, senão depois você vai lá no Instagram para você conhecer o Grupo VORP. Mas a gente tem a VORP Venture, onde a gente entra nas operações para poder acelerar as operações. Mas a gente tem uma tese, a gente tem uma filosofia para aceitar um negócio ou para buscar um negócio para a gente ser sócio, né? O negócio tem que estar, de fato,
trazer ganho no curto prazo, ele tem que trazer ganho no longo prazo, que é equity, e tem que ter tesão em fazer. A gente precisa ter tesão em fazer. Então, ganho no curto, ganho no longo, que é equity, e tesão em fazer. Então, o Matribank, que é esse case que a gente vai contar hoje, ele tem esses requisitos. Dinheiro no curto, dinheiro no longo, que é equity, e o tesão de construir o negócio. Só que esse tesão, ele pode finalizar na primeira semana de negócio. Ele pode bater de cara com as dificuldades, com os desafios da primeira semana de negócio. E eu queria trazer para a galera aqui, Arthur, nossos primeiros momentos, né? Primeiro a gente foi para São Paulo para a gente ser treinado, para a gente entender do produto, do negócio, da prospecção e tudo mais. Apesar de ser uma empresa de venda, a gente tem que respeitar sempre uma nova trajetória, sempre um novo negócio. E quando a gente foi para lá, a gente ficou no Airbnb, eu, você e Abraão, né? Abraço, Abraão, se for assistir aí. Ficou eu, você e Abraão, e a gente foi a ser treinado. E como você falou, você prospectava junto com o Abraão e trazia para a gente. Primeiro grande desafio, Arthur. Qual que é o primeiro grande desafio de um início de uma nova operação 100% fria de um novo produto? O que a gente encontrou na tua visão? Eu vou trazer as minhas colaborações, mas na minha visão, na tua visão, qual que foi o primeiro maior desafio ali para a gente romper? Pô, cara, eu sempre estudei muito sobre outbound aqui no Brasil, mas nunca ninguém me falou que tu tem que levar 3.000 nãos para talvez ganhar um sim. É muito fácil, os coaches, os mentores falam, não, tu faz 250 ligações, dá 250, 50 vão atender, dos 50 tu marca 20 e faz 10 vendas, né? Mas ninguém nunca me disse, Arthur, tu vai ter que levar 3.000 nãos para talvez tu levar um sim. E o nosso primeiro grande choque de realidade, na minha visão, foi, cara, sentar, passar 30 dias ligando. Lá em São Paulo era todo dia eu e Abraão um do lado do outro. Eu fazia 300 ligações, o Abraão fazia 400, todo santo dia. Passaram 30 dias e a gente não fez nenhuma venda. 30 dias, plantando todos os dias, ligando todos os dias, testando script, testando cadência, falando com os clientes, levando não todo santo dia. E as pequenas premissas de talvez fazer um fechamento que a gente teve caíram todas, porque o nosso negócio não é só o cliente querer, o cliente tem que ser aprovado também. E sem dúvidas para mim foi, acho que é aquele teste, Augusto, onde você é provado que se você tem casca mesmo, eu quero mesmo fazer esse negócio, né? Então foi a gente ligando incansavelmente em São Paulo todos os dias. Eu e o Abraão éramos os primeiros a chegar, os últimos a sair. Dia de sábado a gente ia, ficava até 6 da tarde no sábado. Dia de domingo a gente preparava a lista para ligar na semana. E mesmo assim deu errado. Esse foi o primeiro choque, só que eu lembro que para mim era muito forte aqui, cara. Talvez não tenha dado certo esses primeiros dias aqui, mas quando voltar para Fortaleza, que a gente tiver com o nosso time, tiver na nossa terra, vai virar. E aí o resto é história. Mas sem dúvidas para mim, ninguém nunca me ensinou que 3.000 nãos para um talvez sim. E é o que eu levo hoje pro meu time, assim a gente consegue virar, porque a cabeça muda depois que tu entende o jogo. A galera vê os 50 milhões depois de 10 meses de operação, mas, cara, não entende que o primeiro mês foi 0. Né? E aí, eu acho que a primeira grande lição, quando você vai fazer outbound, inbound, qualquer estrutura de aceleração de empresa, por qualquer canal que seja, você tem que estar decidido a dar certo. Você tem que estar decidido a fazer. Você tem que ter, beleza, você tem uma visão de futuro que você vai trazer para cá, você tem que estar decidido a fazer. Se você não estiver decidido a fazer, primeiro fogo de palha ali, a gente sai fora do negócio. E lá no começo, além disso, a gente tinha, cara, todo o processo de liderança, matinal que a gente tocava junto, cara, essa parte de mentalidade. 7h30 da manhã, né? Com a Ada no braço. 7h30 da manhã. Por quê, turma? Eu não deixei de fazer os outros negócios, eu ainda tocava a gestão do Grupo VOP, né? Como eu tocava a gestão do Grupo VOP e a minha matinal do Grupo VOP era 8h30, eu fazia a matinal online com os meninos, que eu fui para São Paulo, mas eu ficava uma semana e voltava. Os meninos ficaram 30 dias lá. Então, quando eu ia fazer a matinal, galera, vocês topam fazer a matinal 7h30 da manhã? Arthur e Abraão, cara, bora, vamos fazer, né? Você disse que sim, bora fazer. Então a gente fazia a matinal online, 30 minutos, para revisar o dia anterior, para a gente começar o dia, que isso é importante para todo comercial, mas principalmente para o outbound. O outbound é muito emocional, né? É muito não para pouco sim, é muita prospecção, é muita gente que não te conhece, muita gente que desliga na cara. Então a primeira coisa, assim, a primeira lição para mim é assim, cara, não entre no jogo do comercial se você não estiver preparado emocionalmente para levar muito não, para ser humilhado determinadas vezes, em algumas vezes, para você de fato, né, você ter alguma surpresa. Então a primeira lição foi essa. Mas antes dessa lição, antes do emocional, é o lance de você estar decidido a fazer. É decidido, cara, não deu certo esse mês, mas eu acredito no produto, eu acredito na tese. Dinheiro no curto prazo, dinheiro no longo prazo e tesão em fazer. E a gente tinha muito tesão em fazer aquilo, apesar de o primeiro mês ser muito difícil. Aí depois, quando a gente voltou para Fortaleza, a gente começou a formar um time. É um time, inicialmente, de mais nós dois e mais 4 pessoas.
mais 4 pessoas, onde só um tinha ouvido falar em precatório. Os outros 3, além de não ter ouvido falar em precatório, não tinha experiência com venda. Né? Então tinha só um, que era o Barbosa, que tinha ouvido falar em precatório. Então, cara, imagina você entrar num novo segmento, onde eu, o Arthur e o Abraão tinham vendido 0 no primeiro mês. Então é muito glamuroso a gente falar do resultado, é muito legal a gente mostrar o resultado da VOP, mas será que as pessoas têm a capacidade emocional de passar pelo período de rampagem? Será que o time está enxergando de fato o próximo passo? Porque eu sempre digo assim, Arthur, todo vendedor, todo time de venda, ele sempre tem um propósito a perseguir e uma comissão para buscar. Um propósito para perseguir, uma comissão para buscar. Se o teu negócio ele não tem capacidade de entregar essa visão de futuro para o cara entender que apesar das dificuldades de agora, o vendedor, ele pode ser esse empreendedor que vai fazer carreira e que ele pode buscar uma comissão que ele vai levar o resultado para casa, esquece. Você pode ter um produto sexy, uma empresa sexy, mas se o vendedor não tiver essas duas visões de um propósito para buscar e uma comissão para realmente conseguir, cara, não tem para onde correr. Ele vai sair do game. Então a gente é muito claro disso, das possibilidades. É tanto que a gente tem um time aí, cara, que engajado pra caramba dentro desse propósito. Agora, dentro dessas 4 pessoas, vamos dar um primeiro passo. Primeira dificuldade, cara, beleza, era a gente entender o produto, novo mercado, novo negócio, dificuldade de levar muito não, mas com o time. O que foi que na tua visão que fez a gente conquistar essas 4 pessoas? O que foi importante da gente implementar para essas 4 pessoas? E o que fez as 4 pessoas, que todas essas 4 pessoas, elas continuam no time? Né? Hoje elas continuam no time, salvo engano. Então o que fez essas pessoas, cara, estarem no game mesmo na tua visão? Cara, eu lembro que no começo do projeto, Augusto, como a gente tava muito tesão de fazer, de olhar o banco, olhar o tamanho da estrutura, pô, a gente chegou na Faria Lima, tava... Eu e tu sentado, nenhum dos dois tinha faculdade, nenhum dos dois tinha formação, e a gente tava olhando a ponte estaiada, um banco de um andar todo, faturando bi-ano, e a gente, caramba, a gente tá aqui e a gente vai ser responsável por abrir algo lá em Fortaleza, do zero, e construir isso. E eu lembro que quando a gente começou, a gente não pegou ninguém com experiência. O que a gente dizia a gente quer gente com tanto tesão quanto ou mais, que nós estamos para abrir esse negócio que seja gente com perfil construtor. Então são pessoas que vão entrar aqui. O técnico a gente vai ensinar, até porque a gente já tinha percebido que não era um jogo técnico, era um jogo mental. A gente tentou ligar, tentou vender, não conseguiu. A gente entendeu que era um jogo mental, pô, vamos contratar gente que tenha vontade, que tenha tesão, que queira entrar e vamos entregar a oportunidade de 2 coisas. Desse cara ganhar dinheiro, desse cara mudar de vida, e eu acredito que comercial, tu tem que ter um setor comercial que permita que a pessoa acredite fielmente. Eu posso mudar de vida aqui, com esse emprego, fazendo venda, se eu for bom. Se eu entregar, se eu bater meta, eu posso sim mudar minha vida. E 2, um plano de carreira bem definido. Tanto que se a gente olha hoje, todos os que começaram, que ainda estão, são pessoas que hoje não são mais SDRs como eles entraram. Né? Hoje a gente tem aí os meninos com papéis fundamentais de liderança dentro do grupo em menos de um ano. Então, o essencial foi isso. Eu lembro que, na verdade, não eram 4, eram 5, Augusto. Eram 5. Verdade. Só que foi muito curioso esse ponto da história, que para o público entender. A gente contratou 4 pessoas. Deixa eu falar aqui o perfil das 4 primeiras. O Arthur Barbosa trabalhava no interior do Ceará, numa cidade de 60 mil habitantes, vendia sabão. E eu lembro que quando o Augusto ligou para ele, ele disse assim, Arthur, o cara entende, o cara é bom, mas eu já perguntei para ele está disposto a sair da cidade dele para vir para Fortaleza para abrir a operação? E ele não hesitou 2 vezes antes de dizer sim. Então veio aí o Barbosa. Aí ele passando aí, ó. O Barbosa tá até passando. Grava aí. Se dá pra pegar ele aí, ó. Em pé aí, ó. Tá fazendo venda hoje. Reflexivo ele, ó. Mas vai. A gente pegou a segunda pessoa. Dá um tchauzinho pra turma aí, mano. Dá um tchau aí pra turma. A segunda pessoa que a gente selecionou foi o Davi. O Davi era um cara que trabalhava com gestão de tráfego, nunca tinha trabalhado em emprego nenhum na vida. Dizia que tinha ódio da carteira assinada, ódio da CLT, mas tinha um sonho de empreender e de casar. Inclusive, semana passada, Augusto, a gente estava no casamento do Davi. Então era um cara que não tinha renda nenhuma, a gente chamou, viu que ele tinha brilho no olho, e eu lembro que tu falou pro Davi assim, Davi, mas tu tá disposto mesmo a vir aqui, passar o dia ligando, receber não, sem certeza de fazer uma venda? O Davi, tô. E o Davi entrou, passou 1 mês sem vender, só que hoje o Davi é o meu principal líder a nível de resultado de faturamento. O terceiro perfil foi o Rafael Saboy. O Rafael Saboy foi negado pelo Augusto. Vou abrir aqui, ó, se ele ver, ele vai saber da verdade. Ele foi negado, só que a gente chegou e disse assim, não, o cara é bom, só que a gente não tem uma grana restrita aqui para investir. Se ele aceitar vir sem salário fixo para ganhar só variável, a gente contrata. E o Saboia tem filho, o Saboia tinha um trabalho,
Ele acreditou tanto no projeto que ele veio sem nenhuma garantia de fixo, sem salário fixo, para trabalhar só com variável e passou 2 meses sem vender, até fazer a primeira venda. Só que hoje o Saboia, historicamente, é a pessoa que mais vendeu na história da empresa e nunca tinha trabalhado com vendas antes. Pelo contrário, ele trabalhava no setor financeiro. O quarto era o Abraão, que viajou com a gente, e tinha um quinto cara, que era o cara que tinha mais experiência, que chegou com mais técnica, que chegou com o nariz mais em pé, né, Augusto? Porque inclusive ele ganhava um pouquinho mais. Ganhava um pouco mais que os outros, já tinha passado pelo mercado de crédito, mas foi o cara que, quando a gente sentou na mesa e começou a ligar o famoso pega pra capar, foi o que menos ligou. E só aguentou uma semana. E só aguentou uma semana. E todos os outros que não tinham experiência em vendas, não tinham um salário alto, não tinham uma estrutura histórica de que eram pessoas que entregavam resultado em vendas, hoje são líderes, hoje ganham muito mais do que ganhavam antes. Estão aqui, são as principais pessoas que puxam o time. Inclusive, hoje eu já consigo tocar outros negócios, tocar outras operações, porque eles tocam o banco por mim. E esse case aconteceu graças a eles. E, cara, eu acho que assim, o primeiro grande ensinamento é assim, cara, o teu processo seletivo, se você vai selecionar gente para venda, principalmente se é outbound, você tem que selecionar pessoas que têm uma, que a gente diz de querência, né? Tem uma querência que querem mais do que a média. Porra, mano, assim, currículo é importante se for contratar alguma coisa sênior para alguma vaga que precisa. É muito mais importante, é tanto que a média de idade aqui, acho que é 21 anos, 22 anos do nosso time. É uma galera jovem que quer muito, que quer crescer na vida. Eu acho que é o Benchimol que fala, o Benchimol é o Jorge Paulo Lemann, que são pessoas que têm uma condição financeira muito abaixo, eu acho que é o Jorge Paulo Lemann, condição financeira muito abaixo, eu esqueci o conceito que ele traz, mas que tem muita tesão de mudar de vida. É aquele cara que está lascado financeiramente, que era a gente no passado, mas que tem muito tesão. Esse é o perfil que a gente escolheu. Cara, eu prefiro gente júnior. Eu falava pro RH, nosso RH no começo era eu e o Arthur Liz, fazia stories no Instagram, olha, se você quer trabalhar com a gente, vamos embora. A maior parte do recrutamento foi do network do Arthur, parte do meu network de indicação do próprio time. E, cara, então assim, cara, primeiro grande ensinamento, teu processo seletivo ele tem que focar em gente que quer, cara. Não é gente, cara, não importa o currículo. Não dizer que não importa, importa 1%. O currículo importa 1%, é tanto que as pessoas que estão aí não tinham currículo e estão aí, mano. Cara, hoje a gente representa acho que quase 30% do faturamento do banco inteiro, né, da matriz lá e daqui, somando tudo. Então, é de fato uma parada. Então, assim, primeiro ensinamento, cara, onde o teu processo seletivo ele está focando? O que ele está buscando? Qual é o tipo de pessoa? Porque eu vejo um erro, Arthur, o que as pessoas fazem? Eles colocam o RH para poder recrutar, ou eles mesmos vão recrutar, só que eles estão focados na descrição do cargo. Eles não estão focados no comportamental. Todo mundo já ouviu aquele clichê. Ah, foque em comportamento em vez de currículo. Você contrata por currículo e demite por comportamento. Só que as pessoas continuam contratando por currículo. Cara, é tão óbvio quanto parece, mas eu sempre digo que o óbvio não pode apenas ser dito. O óbvio tem que ser dito, tem que ser revisado, analisado, otimizado e escalado. É isso que tem que fazer com o óbvio, porque geralmente 99% das vezes o dinheiro está no óbvio, o resultado está no óbvio, aquela melhoria que você está buscando no seu time comercial, na sua empresa, está dentro do óbvio. E partindo para um próximo passo, Arthur, beleza, recrutamos, essa era a tese de recrutamento, essa tese de formação, esse era o nosso mote do que a gente acreditava, do que a gente precisava ter o time. Agora, tu falou de um plano de carreira. Cara, o plano de carreira para as pessoas crescerem. Quais são os princípios, os fundamentos? Como é que tu chegou no time Imperium, que tem aqui o time Templários? Qual que é a tese por trás de cultura disso? Como que isso ajuda o time a manter engajado? Como que a gente acredita, né, que isso não só deixa o time engajado, mas traz performance, traz resultado? Dentro de um plano de carreira, esse engajamento, essa gamificação, qual que é a tese por trás, o que é que tu enxerga que a gente fez aí que foi um grande acerto? Legal. É até engraçado porque eu sei que tu é um grande defensor do livro Pipeline da Liderança, né? Eu nunca tinha lido, mas automaticamente, de uma forma muito natural, aconteceu perfeitamente aqui na VORP, aqui no MAP que a gente construiu. Porque, por exemplo, quando a gente já estava ali em novembro, dezembro, a operação já estava com 12 pessoas, fora eu. E eu ali ocupava um papel de closer / líder. O Augusto já estava começando a tocar mais a VORP, já disse, Arthur, vamos, o banco está dando certo, vou te dar mais liberdade, não vou te soltar, mas vou te dar mais liberdade para tocar, mas era eu como um closer de 12 SDRs. O modelo que a gente criou era um modelo de vou contratar pessoas inexperientes, vou formar essas pessoas inexperientes para que elas consigam crescer, ganhar mais e a gente vai crescer junto. Só que tem um problema aí, quando tu tem 12 inexperientes e um experiente, toda a demanda estava ficando em mim.
Então, o que é que começou a perceber? Pô, eu cheguei um dia em casa e eu disse, irmão, eu vou surtar, pô. Tem 12 pessoas que não sabem de nada, depois da entrevista, depois da call de venda, eles não sabem nada que faz, com quem fala, não sabe resolver uma pendência, não sabe mandar um contrato, não sabe fechar um negócio. Eu vou enlouquecer se eu continuar e eu vou parar no tempo e nunca vou sair de um time de 12. Pelo contrário, eu acho que meu time vai começar a produzir menos porque eu não vou dar conta de tanta gente. E foi quando eu tive a ideia de, cara, deixa eu testar aqui o Saboia e o Davi. No nosso plano de carreira, o cargo de liderança estava lá na frente, né? Então eles ainda não estavam teoricamente prontos para esse cargo de liderança, mas eu disse, irmão, deixa eu testar, quebrar aqui a minha responsabilidade. Eu vou continuar como líder e vou tocar as principais vendas, mas vou puxar o Saboia e o Davi para cada um cuidar de 5 SDRs. Sim. Quando eu fiz essa movimentação, foi que eu percebi. Tanto eu consegui diminuir a demanda que recaía sobre mim, e eu comecei a conseguir focar mais na estratégia, focar mais na venda, focar mais no número, focar mais nas pessoas que precisavam de ajuda, como também, naturalmente, começou o processo de formação de liderança do Saboia e do Davi. Porque eu acredito fielmente, Augusto, que ninguém acorda líder, ninguém acorda closer, ninguém acorda SDR sênior. Tu já tem que começar a ter resquícios de comportamento e de frequência do teu próximo passo, enquanto tu ainda está no nível atual. Né? E quando a gente fez essa divisão, o Imperium como um todo, a Vorp, o MAT, foram muito felizes nessa decisão. Por quê? Saboia começou a experimentar a liderança, Davi começou a experimentar a liderança, eu comecei a ensinar para eles o que eu sabia, então eles estavam bem próximos de mim para aprender e começar a replicar. Ali eles já começavam a mudar o padrão deles de frequência e de remuneração. Sim. E começaram a liderar os SDRs. E para melhorar, eu acredito que não existe comercial sem competição. Porque lá em São Paulo, a gente tinha uma competição contra São Paulo, mas naquela época ainda era algo muito distante de nós. Porque, pô, eu tô aqui contra um banco que já tem 15 anos. Lá em São Paulo a gente tinha... Existiam 10 equipes. E aqui no Ceará a gente tinha uma. E sempre que eu tentava puxar o meu time para entrar nessa competição, meu time não entrava. E aí eu disse assim, rapaz, deixa a competição de lá um pouco de lado, vamos competir aqui dentro. Eu disse, Saboia e Davi, a partir de agora vocês vão disputar. E quem fizer mais faturamento no mês vai ganhar um bônus de gestão. E quem fizer mais faturamento no mês vai ganhar um rodízio. E Saboia, Davi, o nosso time como um todo, ele tem um nome. O nome do time é Imperium, que remete à cultura romana. Mas agora eu quero que cada um de vocês tenha um time no nome de vocês. Criem o time de vocês, na cultura de vocês, com o nome de vocês. Aí o Davi criou o Templários e o Saboia fundou o Maximus. Cada time tinha 5 pessoas. E o que foi que eu percebi? Tanto eles começaram a brigar para ver quem produzia mais. Eu passei a ter um papel de colocar fogo no parquinho mesmo. Vai Saboia, Davi, o Saboia tá melhor que tu. Fulano, o Beltrano tá fazendo mais subida, tá fazendo mais pago. Não vai funcionar, o cara tá te humilhando. E a gente começou a fazer uma competição interna tão forte que eu acelerei o processo de formação de quem estava aqui, porque eu sou muito defensor, intensidade distorce tempo. Então as pessoas começaram a ligar mais, começaram a fazer mais chamadas, começaram a ter o dobro de alôs, o dobro de entrevistas, o dobro de pagos, todo mundo começou a ganhar dinheiro junto, todo mundo começou a prosperar. E assim a gente conseguiu, 1, livrar o Arthur, 2, formar os nossos primeiros líderes, Saboia e Davi, 3, melhorou o processo de formação da equipe que a gente já tinha, porque eles conseguiram dar mais intensidade e correr contra o tempo. E, como um todo, a gente começou a bater meta e bater no time de São Paulo. Que antes eu tentava, com o meu time de 12, não conseguia. Quando eu criei uma competição interna, a competição pegou tanto fogo que eu comecei a ganhar um jogo em relação a pessoas que já tinham 15 anos de banco, 7 anos de banco, 10 anos de banco. Né? E ali foi um momento de virada de chave. Como que a gente estruturou o nosso PCCR? Né? A cada nível que ele sobe, ele ganha tanto um fixo um pouco maior, como também aumenta um pouco o variável dele. Só que para o cara subir de nível, aqui não é tempo de casa, não é amizade, né, Augusto? Não é porque tu é amigo do chefe. 100% não, meritocracia. É 100% meritocrático. Então, cada nível tem uma meta semanal, porque comercial é por meta semanal. Não acredito em comercial que só olha para retrovisor, no final do mês olha se bateu meta ou não. A gente tinha meta semanal. Bateu a meta semanal, tu ganha 1 estrela. Se tu fizer 5 estrelas, tu vai para o teu próximo nível. A cada nível, a meta aumenta. Então eu vou formando pessoas que vão cumprindo. Né? E foi nesse modelo de ter um PCCR construído, de mostrar para Saboia e Davi, por oportunidade, vocês podem até pular etapas desse plano de carreira
mas vocês vão ter que dar conta agora no curto prazo de liderar um time, porque aí você sai do Blue, já vai ali pro Black direto, mas dá conta, entrega resultado, faz acontecer. Se tu conseguir, por mérito teu, tu vai ser promovido, se não, infelizmente eu vou ter que dar oportunidade para outra pessoa, e a gente foi muito feliz, Augusto, nas escolhas que a gente fez de pessoas e de vontade que eles tinham, que eles tomaram posto que a gente entregou e conseguiram crescer e construir um baita time. Boa. Foi a base para tudo que a gente fez. Eu vou colaborar com esse PCCR, que eu acho que é importante a galera entender, além de, cara, cultura, liderança, gamificação e tudo mais. O Arthur falou sobre o livro Pipeline da Liderança. No Pipeline da Liderança, ele defende um tripé, que toda pessoa ele tem um tripé que ele tem que olhar, que eu chamo de HGV, né? Eu facilito a vida. HGV, habilidade, G de gestão de tempo, H de habilidade, G de gestão de tempo, e o V de valor, o que ele valoriza na posição. Muitas vezes você tem um bom SDR, um bom vendedor, um bom closer, e você promove ele para um cargo de liderança, mas ele não está preparado. Como é que eu sei se ele está preparado? Você analisa o HGB dele, qual a habilidade que ele tem para esse próximo nível, qual que é a gestão de tempo, aonde está o tempo e aonde deve estar o tempo dele quando ele for líder, e o que é que ele valoriza. Vamos dar um exemplo. A pessoa quando é um SDR, uma pessoa que está prospectando, um SDR ou um BDR, a habilidade dela é de prospecção. É de, cara, de qualificar o lead, de, cara, fazer boas perguntas, de persuasão. Essa é a habilidade que ele tem que ter, certo? O tempo dele, a gestão de tempo, o G do HGV, tem que estar em prospectar, em executar, em fazer o operacional de fato. Depois, onde tem que estar, o que ele tem que valorizar? Ele tem que valorizar número. Quanto mais volume ele faz de agendamentos, melhor ele vai ter o resultado, ele vai colher isso. Agora, quando ele sai de um SDR, quando ele vem para um closer, ele já não está na execução da qualificação, ele está na execução do fechamento. Então ele tem que ter a habilidade de fechamento. O tempo dele tem que estar em apresentação e follow-up, em fazer um acompanhamento dos leads que ele já apresentou. E o que ele tem que valorizar? A taxa de conversão dele, como que ele converte o ticket médio. Então eu tenho um HGV diferente. Agora, quando esse cara deixa de ser closer e vai ser um líder de squad, um líder de time, um gerente, um supervisor, cara, aonde tem que estar? A habilidade tem que estar em quê? Em liderança, em gestão de pessoas, em incentivar o time, em colher resultado através do time. Onde tem que estar o tempo dele? Em desenvolver os liderados, em dar ritmo para os liderados. O G de gestão de tempo dele tem que estar aqui. E o que ele tem que valorizar? O resultado do time, porque tem gestor, né, Arthur, que a gente viu muitas vezes assim, não, mas eu sou ainda o melhor close da minha companhia. Quando eu não tô, meu time não vende. Bate no peito que é o melhor vendedor ainda. Cara, beleza, você tem que dar o exemplo, mas se você continuar por muito tempo ainda sendo o melhor vendedor do teu time, você ainda não é um líder. Se você passar muitos meses na posição de quem mais traz receita para o teu negócio, você ainda não é um bom gestor comercial. Você ainda não entendeu aonde deveria estar o teu tempo, onde deveria estar a tua habilidade e o que é que você deveria valorizar. Então a gente olha para o HGV e te desenvolve o HGV. E muito erro de muitos RHs, o que acontece? Tem o plano de cargo, carreira de remuneração, que é o PCCR. Muitos RHs, na verdade, acho que 90%, não tem um estudo, mas os 90% dos RHs, ele olha para o PCCR do cargo atual. O PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual para o cargo atual, por exemplo. Eu sou um SDR nível 1, nível 2 ou nível 3. E aí qualquer nome que você possa dar, a galera pode dar na companhia deles, diz, cara, o SDR nível 1 tem um PDI, um Programa de Desenvolvimento Individual. Se ele termina esse programa, ele é um SDR nível 1 ou ele passou para um SDR nível 2? Saiu vendo ali, viu? Ou ele passou para um SDR nível 2. Às vezes as pessoas estão suprindo o gap da posição e do cargo atual, sendo que o cara está sendo preparado para o próximo cargo. Então o PDI dele tem que ser uma mescla do que supre o gap atual e o que ele precisa de habilidade, gestão de tempo e valorização do próximo cargo. Qual é o HGV do próximo cargo? O do cargo atual, mas também do próximo cargo. Isso é extremamente relevante e importante, né, para essa operação. E outro assunto que eu queria trazer aqui, Arthur, acho que é muito importante para o case. A gente já falou que, cara, do começo é muito mais mental. Quem é o time, qual era o tipo de pessoas que a gente contratava, qual era a tese de contratação, qual foi a visão de futuro que a gente passou para ela, o PCCR, como é que a gente engaja, o HGV, a gente trouxe já algumas informações aqui no curto espaço de tempo. Agora, existe um equilíbrio. Muita gente acha que cultura é só gamificação. A gente acha que performance é só ter um bom plano de cargos, carreira e remuneração. Muita gente confunde o tocar o sino como a única coisa que estimula o time. Agora, existe uma função dos gestores que é dar ritmo. E não existe ritmo, na minha visão, Arthur, acredito que na tua também, porque a gente está junto aí nessa caminhada,
ritmo 100, quais são as métricas fundamentais? E tem gente que acha que inbound, tráfego pago, é igual ao outbound. Na tua visão, quais são as métricas que a gente cobrava, a gente olhava e olha, que fizeram a gente dar ritmo para o time, que ajuda na gamificação e ajuda na performance desse time? Eu queria entender a tua visão nesse sentido também. Boa, cara, de forma bem direta, dentro do outbound, hoje eu acompanho algumas métricas. Eu acompanho, quantas tentativas de ligação meu time está fazendo. 2, quantas pessoas atenderam essas ligações. 3, dessas ligações atendidas, em quantas ligações o meu vendedor conseguiu passar mais de 1 minuto e meio em linha. Por quê? Porque eu entendi que quando o meu vendedor passa mais de 1 minuto e meio em linha, ele está com mais chances de segurar o cara na chamada e fazer venda, né? Aquilo que tu falou, ligação é outbound, é fazer 1 segundo virar 5, 5 segundos virarem 15, 15 segundos virarem 30 e 30 virarem uma ligação ali de, quem sabe, 10 minutos. Então, essa é a terceira métrica que eu olho. Depois eu olho quantas entrevistas foram puxadas, que é a famosa call de venda, né? E dessas calls de vendas, quantos fechamentos foram realizados e efetivamente quanto a gente colocou em valor pago dentro de casa. Só que tem um ponto muito importante nessa análise. Cara, tentativas e alôs, elas não estão tanto no controle do nosso time em relação a um ponto. Porque, por exemplo, tentativa é ritmo. O gestor tem que dizer, fulano, tu tem que fazer tantas ligações por dia para tu chegar no resultado. É como eu falei no começo. Ninguém está preparado, ninguém escuta alguém dizer tu vai levar 3.000 nãos para talvez sim. Primeiro, o gestor tem que estipular métrica de tentativa de ligação. Todo dia eu olho aqui dentro do nosso BI quantas tentativas cada pessoa está fazendo. Porque eu sei que se ele não fizer tentativas, eu tenho uma taxa percentual de quantas pessoas atendem. Aí isso está ligado à qualidade de lista. Hoje, o meu time tem uma média de 35% de alôs. Então, 7 ligações que ele vai discar não vão ser atendidas e está tudo bem. Mas entre 3 e 4 vão ter um alô, que é a oportunidade dele de puxar uma conexão. O indicador que eu mais olho hoje é o quê? Cara, é a conexão. Por quê? A pessoa atendeu, que teoricamente vai ser o mais difícil. Atendeu, eu tenho que ver a capacidade do meu vendedor de transformar essa ligação atendida em uma chamada de venda. E aí é onde eu vou medir como que está a efetividade do meu script, como que está a abertura de ligação do meu vendedor, como que está o contorno de objeção dele, como que efetivamente ele está conseguindo fazer a venda acontecer para que isso gere o meu fundo de funil. Né? Então, tentativas, tu vai olhar ritmo, o cara tá ligando, tá tendo esforço, beleza. Alôs, é sobre tu ter um bom discador e uma boa geração de listas, a gente chama ali do processo da inteligência comercial, para garantir que tu tenha uma lista boa filtrada, para que tenham pessoas atendendo. Terceiro ponto é ter um bom script para teu time. Pegou o cara na ligação, ele tem que fazer a pessoa ficar, e aí ele tem que ter uma boa abertura, uma boa qualificação, uma boa apresentação de proposta e um bom fechamento de compromisso para a próxima fase, que é a call de venda. Chegou na call de venda, aí meu closer chegar, fazer os compromissos, fazer os acordos e levar para um bom fechamento. Meu produto hoje ele é 100% emoção. Então, a gente tem que fazer um processo rápido, onde o closer entra, ele identifica rápido a dor do cliente, leva para um fechamento, assina contrato e gera pagamento. Boa. Então, assim, ó, a gente está falando de duas coisas. A gente falou de engajamento, cultura de time comercial, que é importante pra caramba. A gente falou agora de métricas, que é importante pra caramba, que muita gente só bota aí, vai, bota. Cara, se esforça aí. Liga. Coloca 80 ligações por dia. Né? Coloca 80 ligações por dia. Cara, quantas ligações, Augusto? Quantas forem precisas? Quanto eu tenho que prospectar todos os dias? Quantas prospecções forem precisas? Essa é a verdade. Augusto, quanto que eu tenho que me esforçar por dia? Quanto for preciso. Augusto, quantas pessoas eu tenho que falar por dia? Quantas forem precisas, cara. Então eu vejo gente, não, se você falar com 80, 40 vão atender, de 40, 15 vão querer te ouvir, de 15 você vai marcar 2, 3, 4 reuniões. Irmão, por que você faz 80 e você pode fazer 120? Por que você faz 120 e você pode fazer 150? Entende? Obviamente que tem o limitador humano, né, do esforço. Mas tem gente que está acostumado com a mediocridade, tem gente que está acostumado com fazer apenas o combinado, tem gente que está acostumado em fazer mais do que pediram, tem gente que está acostumada a não dar o seu melhor, simplesmente porque o seu colega da mesa vizinha, ele está fazendo menos do que você poderia fazer e você se acomoda e fazer apenas o que o coleguinha está fazendo. Então tem gente que ainda não entendeu que o jogo não é sobre o outro, o jogo é sobre você encontrar o seu melhor e assim você dá o seu melhor. E puxando esse assunto, né, eu acho que o tripé, para a gente casar sobre cultura, né, PCCR que a gente falou ali, engajamento, sobre métricas, cara, o terceiro ponto que para mim é o mais importante, é a liderança. A gente não constrói um case de 50 milhões como a gente construiu sem ter liderança.
sem entender a essência da liderança, sem entender o que a liderança tem que fazer, quais são as nossas atribuições, quais são as nossas responsabilidades e também quais são os nossos erros e desafios. E quando eu digo isso, eu sempre digo, cara, como é que as pessoas entendem o que é ser um líder? O que o líder tem que fazer? O que o líder... Para mim não existe liderança sem dar uma visão de futuro, sem se importar com as pessoas e sem dar ritmo para o time. Não existe, sabe por quê? Porque as pessoas não seguem alguém que não sabe onde quer chegar. As pessoas não se conectam com um líder que não sabe o próximo passo e nem sabe indicar o próximo passo para o seu liderado. Esse é o ponto 1. O ponto 2, as pessoas não confiam naquela pessoa que não tem capacidade de ser exemplo. Aquela pessoa faz 100 ligações, mas ele nunca pegou o telefone para fazer uma ligação. Olha, teu script está errado, mas ele nunca pegou o telefone para mostrar como é que prospecta, como é que vende. O ponto 2, as pessoas não confiam naquela pessoa que não tem capacidade de ser exemplo. Aquela pessoa faz 100 ligações, mas ele nunca pegou o telefone para fazer uma ligação. Olha, teu script está errado, mas ele nunca pegou o telefone para mostrar como é que prospecta, como é que vende. O ponto 2, as pessoas não confiam naquela pessoa que não tem capacidade de ser exemplo. Aquela pessoa faz 100 ligações, mas ele nunca pegou o telefone para fazer uma ligação. Olha, teu script está errado, mas ele nunca pegou o telefone para mostrar como é que prospecta, como é que vende. Ele nunca pegou aquilo para poder realmente fazer acontecer. Então as pessoas se conectam com aquela pessoa que tem a visão para te dar o próximo passo e aquela pessoa que tem capacidade para ser liderança de fato, exemplo para ser líder, mas também aquela pessoa que dá ritmo, que ela cobra o que tem que cobrar, que ela cobra o número que tem que cobrar, porque as pessoas não gostam de um líder bonzinho. Ela gosta do líder, na verdade, que tem a capacidade de entregar resultado. E muitas vezes a capacidade de entregar resultado, ela precisa ser cobrada se ela souber o motivo real por qual a cobrança está acontecendo. Então eu sempre digo que as pessoas confundem o líder bonzinho, tu chama para almoçar, cara. Tu dá um chocolate para ele, né? Tu, sei lá, dá um bom aperto de mão e um grande abraço. Agora o líder que cobra com razão e que cobra com clareza, ele, apesar de cobrar, o time diz assim, obrigado Arthur por ter me cobrado, porque eu estava precisando desse aperto. Então assim, para mim liderança é muito mais do que um cargo, né? É uma responsabilidade que as pessoas ainda não entenderam que elas precisam, né, enxergar e entregar sobre isso. Essa é a minha visão de liderança e assim, eu acho que eu passei um tempo liderando o Matra ali também, mas eu acho que o Arthur ele passou e passa bem mais tempo do que eu, né, enxergou muita coisa, tem one-on-one para fazer e tudo mais. E essa pergunta e esse direcionamento eu queria que tu desse para a galera, né, além do que eu falei aqui, o que é importante que o líder entenda, mas quais são as atribuições, rotinas, o que o líder tem que enxergar, o que o líder tem que cobrar, o que o líder tem que fazer. Então, eu queria entender também que tu compartilhasse com a galera aí. Cara, essa aqui eu vou falar até olhando pra câmera. Se tu quer ser o amigão da vizinhança, vira o Homem-Aranha, pô. Porque, sendo muito sincero, pô, tem muito líder bonzinho por aí. E é óbvio, a gente tem que ter muito cuidado pra gente não ser interesseiro com o nosso time, mas sim interessado. Mas o que é que eu trago como pilar de base de liderança, Augusto? Eu digo que todo líder ele tem 5 papéis. Isso aqui é o que eu levo pra vida e ensino os meus líderes a fazer. O primeiro papel de um líder é o papel de efetivamente liderar. E quando eu falo de liderar, eu estou falando sobre dar direção e energia para o time. Então o líder tem sim que ser um ótimo vendedor de visão, até porque hoje eu não quero que um cara que chega aqui como SDR seja SDR para sempre, pô. Eu não queria ser SDR para sempre quando eu comecei a trabalhar. Por que eu vou querer isso no meu liderado? Pô, não faz sentido. Então, primeira coisa, liderar é sobre dar direção, vou vender a visão. E segundo, sobre energia. O nosso time, ele precisa da nossa energia, da nossa frequência, Augusto. Eu peguei muito isso contigo. Pô, eu olhava muito quando a gente estava em São Paulo. 7h30 da manhã, todo dia tinha matinal. Beleza que o Arthur e o Abraão tinham que acordar para estar lá, mas o Augusto tinha que acordar mais cedo ainda para estudar, para entregar algum conteúdo para a gente na matinal. Quando a gente chega aqui em Fortaleza, todos os dias matinal, todos os dias frequência alta, todos os dias Augusto puxando. E eu disse, irmão, quando eu estiver liderando meu time, eu tenho que ser o cara que dá a frequência, porque, pô, se tu não tá na frequência, se você, que devia ser que é o dono do negócio, é o cara que faz a engrenagem girar, não tá veloz, tu acha que teu time vai estar, pô? Óbvio que não, pelo contrário, ele sempre vai estar um passo atrás. Então, o primeiro papel, liderança, é sobre energia e direção. Tem um segundo papel, que é o papel do mentor, Augusto. Então, todo líder, ele tem que ser um mentor para a equipe que ele tem. Então, são pessoas que muitas vezes têm menos vivência de mercado que você, são pessoas que precisam sim de ajuda, até porque se ele não precisasse de ti, tu não era líder dele, né? São pessoas que precisam de um apoio de direção constante. Então tu tem um papel de mentor, o que é que o mentor faz? É o cara que puxa, vamos aqui para um one-on-one, não vou desistir de você, vai por esse caminho, vai por aquele caminho e ajusta. Tem um terceiro papel, que é justamente o papel do coach.
Hoje, o que a gente fez aqui no MAT foi uma estratégia muito arriscada, de que vou contratar pessoas sem experiência. O que é o papel do coach? Aqui eu não estou falando sobre o cara que chega e diz yes, yes, não. Eu estou falando do cara que chega e treina o time. Hoje, dentro do MAT Bank, todos os dias eu tenho treinamento com pessoas diferentes da minha equipe em níveis de senioridade diferentes, porque eu entendo que eu, como coach, eu tenho que formar cada um deles sobre técnicas, sobre mentalidade, sobre gestão, sobre o próximo passo do HGV deles. Né? Esse é o terceiro pilar, que é o pilar do coach. O quarto pilar é o pilar de gestão de dados. Então, sim, um líder tem que dominar dado. Um líder que não olha o dado, um líder que não entende processo, um líder que não entende CRM, um líder que não entende indicador, irmão, pode pegar a sua malinha, sair da empresa que você está, porque você é um medíocre. Minha visão, você é um medíocre. Líder que não domina dados é um medíocre, nunca vai crescer o tanto que poderia crescer. Ah, mas eu sou muito bom de liderar. Continua sendo medíocre. Sou muito bom de ser coach, sou muito bom de ser mentor. Se você não entende de dados, não entende de IA, você está para trás no mercado e você nunca vai ter um time de alta performance, até porque vendas é matemática. Como tu chegou no 3 mil nãos para um sim? Matemática. E por último, Augusto, que aí eu digo que é o pilar mais importante, o líder é guardião, pô. Eu chamo de pilar do guardião. Guardião de quê? Da cultura do negócio. Então, eu olho para trás na nossa trajetória do MAT e eu digo, eu cresci muito como pessoa, como profissional, por estar puxando, porque eu sabia que se eu não tivesse uma frequência alta, meu time não ia estar. Sempre que eu passava por aquela porta, eu deixava todos os meus problemas de lado e eu dizia, hoje eu vou entregar meu melhor, porque a família dessa galera aqui vai mudar de vida a partir desse trabalho e eles precisam de mim. Eu vou ser muito egoísta se eu não entregar. É sobre ser guardião de cultura. E cultura não é só bater sino. Sim, tu tem que estar animado quando faz venda, tu tem que puxar a resenha, tu tem que estar ali junto do teu time, tu tem que entender a dor junto com eles, mas cultura vai além. Qual o código de valores que eu defendo aqui dentro? Hoje a gente tem valores que sempre que a gente está passando por um momento, a gente olha nessa caixinha de ferramenta. Pô, nesse momento aqui, não vou me questionar abaixo. Nesse momento aqui, tenho que estar íntegro. Nesse momento aqui, tenho que estar mais forte. Tenho que estar inquestionável, que a gente falava muito no começo, né? Sim. Então, o líder é o guardião. Então, com esses 5 pilares, liderar, ser um bom mentor, ser um coach, entender de dados, ou seja, fazer gestão e ser o guardião do negócio, foi o que fez a gente construir boas lideranças. E por último, eu tive que deixar muito meu ego de lado, sendo muito sincero, porque eu, quando estava ali como melhor vendedor, eu entrei, fui o melhor da operação, fui o melhor vendedor nacional, eu disse assim, caralho, sou foda, pai. E é bom demais estar no palco, né? É bom demais quando você está no palco, quando você está sendo ovacionado, as pessoas dizem, manda pra ele que ele faz gol, mas eu entendi que se eu fosse o cara foda, eu nunca ia passar de um time de 12 para um time de 20, muito menos para um time de 100, que é o que a gente vai construir aqui. Então eu entendi que para liderar eu tinha que formar pessoas muito melhores que eu. Foi quando eu puxei Saboia, puxei Davi, puxei Barbosa para perto e disse, galera, eu vou ensinar tudo que eu sei. Vocês vão pegar tudo que eu sei, vocês vão ser melhores ainda e vão replicar para a galera. E foi assim que a gente saiu de um time de 20 para um time que hoje tem mais de 60 nesse salão. Quando eu entendi que 50% do meu sucesso era meu. Mas 50%, os outros 50%, e até mais talvez, é o sucesso do que esses moleques estão construindo aqui dentro. Foi quando eu deixei meu ego de lado, não, saio de competição, saio de venda, vou ajudar quando precisar, mas vou para os bastidores e vou formar pessoas melhores que eu. E eles, se Deus quiser, vão formar e estão formando pessoas ainda melhores que eles, porque só assim a gente monta o nosso pipeline da liderança, né? Muito bom, mano. E assim, pra gente finalizar, se tu fosse resumir o case de 50 milhões em uma frase, que frase tu gostaria de deixar pra turma? Cara, é muito louco ver o que a gente construiu, só para contextualizar, porque a gente saiu de uma operação do 0 a 50 milhões vendidos em menos de um ano. A gente chegou no banco, o banco tem competição interna, a gente ganhou todas as competições individuais e coletivas. Eu não acreditava, vou te ser muito sincero. O Augusto dizia assim, a gente vai chegar no banco e vai ganhar a Série A. Eu dizia, não tem perigo, Augusto, tá eu e mais 4 aqui, a gente não sabe nem vender, não fez uma venda, pô. Só que a gente colocou a frequência acima de tudo, colocou cabeça, colocou coração, foi pra cima e a gente conseguiu construir. E se eu pudesse resumir o porquê de a gente ter conseguido construir coisas que pessoas que estavam há 15 anos não conseguiram, aí eu vou resumir em uma frase. Porque na corrida da vida, quem começou atrás tem que correr mais rápido. Muito bom. Eu vou deixar a minha aqui para vocês, tá? Para finalizar. Vou deixar 2. Primeiro, uma reflexão. O Arthur falou uma palavra que eu tenho um ranço. Mediocridade. Mediocridade, turma, vem de ser mediano, aceitar a média, de estar na média e estar acomodado com a média. E o mal do século é a acomodação. Então, o que eu quero trazer para ti é, a mediocridade gosta de companhia.
Se tem alguém negativo, ele vai buscar pessoas negativas. Tem alguém embaixo, ele vai buscar tá justificando com outra pessoa que está embaixo. Tem alguém, de fato, que não acredita, ele vai buscar os descrentes. Então, a mediocridade gosta de companhia. Cuidado com as companhias que estão chegando perto de você. Talvez você possa ser uma pessoa negativa aí, que está nesse contexto. Mas a frase que eu queria deixar é que o maior inimigo do teu próximo sucesso é teu sucesso anterior. Não adianta a gente ter feito 50 milhões, não adianta a gente ter tido esse case, não adianta a gente ter ganhado todas as competições, não adianta a gente realmente ter entregado um baita time, uma liderança que está, cara, engajada pra caramba, que está fazendo acontecer, não adianta se a gente não está focado em fazer mais alguma coisa, em contribuir mais, em servir mais. Então, turma, se você gostou, deixa teu comentário, comenta, nem que seja uma discordância, discorda aqui no comentário, manda para aquele amigo que precisa ver esse papo aqui, que a gente quer abrir coisa mais técnica, coisa mais profunda para você, né? E não deixe de seguir o canal para você, de fato, receber os vídeos com antecedência. Beleza? Tamo junto. Valeu, Artuzão. Abraço, turma. Valeu, Augusto. Tamo junto, irmão. Simbora.